Já temos aqui no canal uma lista com os personagens mais fortes de Chainsaw Man. Pra quem não conhece ainda, Chainsaw Man é um dos animes mais promissores que tá pra chegar aí talvez no final desse ano, início do ano que vem. Já saiu um trailer, a história conta a história do homem serra elétrica que é possuído por um demônio e tudo mais. E se você ainda não leu o mangá, eu recomendo que você leia agora. E se você não quiser ler, mas quiser saber um pouco dos personagens, fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar os 10 personagens mais carismáticos e mais queridos dessa obra que está prestes a ganhar animação. E aí, meus consagrados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece ainda, prazer, meu nome é John. Aqui a gente fala de animes em geral, geralmente são vídeos ranqueando os personagens de alguma forma, sendo mais forte, mais carismático e por aí vai. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que tu se inscreva aqui no canal, porque eu queria muito chegar nos 1000 inscritos esse ano ainda e a tua ajuda vai ser de grande valor para esse canal, tá bom? Agora, sem mais enrolações, vamos pro top 10 personagens mais carismáticos e mais queridos de Chainsaw Man. Vale ressaltar, antes de a gente entrar aqui na lista, que aqui vai ter bastante spoiler, alguns mais pesados, outros que não influencia tanto na tua experiência na hora de for assistir, principalmente ali no top 3. Nos 3 primeiros personagens tem um pouco de spoilers mais pesados. E também vale ressaltar que esse ranking é o meu gosto, sabe? É o que eu acho dos personagens. Então, se você tiver uma opinião diferente deles e tiver um posicionamento diferente, tá tudo bem também. Em 10º lugar temos a Himeno. A Himeno até metade da história, mais ou menos, não, eu acho que é um pouco antes da metade ainda, ela é uma das personagens que são mais importantes da história, que mais tem carisma e que é mais focada, digamos assim, que tem um background melhor trabalhado. Ela certamente é um dos personagens mais importantes a serem introduzidos e terem certo destaque na série logo depois de o Denji entrar ali na segurança pública. Ela é a parceira do Aki e também a mentora dele. E dentro dessa relação existe um sentimento maior por parte dela que traz aí certa pitada de humor às vezes e, enfim, um background muito legal para a personagem. Além disso, ela tem uma personalidade única, é engraçada e é toda safadona. Fora isso, a Himeno tem um dos momentos mais marcantes e mais emocionantes ali da primeira metade do anime, que é quando ela demonstra os sentimentos dela pelo Aki, tanto no flashback que é mostrado ali, né, de como eles se conheceram, como eles se tornaram parceiros ali de trabalho, até mesmo o momento que ela faz certo sacrifício pelo Aki, e aquele momento é um momento bem marcante, bem pesado, bem forte, e como ela já era uma personagem bem querida, por mais que fosse ali no início da história, que ela foi desenvolvida muito rápido e a gente pega um apego por ela muito rápido também, aquele momento ali é muito marcante. Como vocês viram, eu tô tentando não entregar muito assim dos momentos marcantes, o que exatamente acontece, porque justamente tem pessoas que provavelmente vão ver esse vídeo e ainda não leram a história. Como eu falei, eu recomendo muito que leiam, porque é 97 capítulos, eu li em uma noite e vale muito a pena. Agora, passando para o 9º lugar, temos a assassina Quanxi, como vocês preferirem chamar. Apesar de ela não aparecer muito, ela tem uma personalidade que te prende de certa forma. Ela é uma assassina fria e treinada e tem como uma de suas namoradinhas outra personagem que não tem muito destaque, mas que é muito foda, que é a Cosmos. Enfim, a Quanxi é a forma de como ela protege as diabretes dela, sem dúvida são uma das melhores coisas que tem em Chainsaw Man. Inclusive, essa da namoradinha dela, que é a Cosmos, eu citei lá no vídeo de personagens mais fortes de Chainsaw Man, que vai estar linkado aqui em cima ou na descrição. Vai lá assistir, que vale bastante a pena também para entender um pouco dos poderes de cada personagem. Agora, em 8º lugar, temos a Kobeni. A Kobeni é aquele tipo de personagem que no início da história tu tipo fica, cara, que personagem mais descartável, chata, vai fugir a qualquer momento, vai ser uma das primeiras a morrer. Enfim, ela tem uma aura tão sem graça no início, tu não espera muito dela, tu vê que é isso que eu falei, ou ela vai morrer muito cedo, ou ela vai desistir daquilo ali muito cedo, ou ela não vai ter destaque algum. E realmente ela é tudo isso na história. Ela, menos o morrer, né? Ela desiste muito fácil, ela não quer aquilo pra vida dela, ela não tem certo destaque durante a história toda, bem dizer. Existem 2 momentos mais cruciais assim durante a história que ela tem pouco destaque,
mas ao mesmo tempo, nesses dois momentos que ela tem pouco destaque, é um destaque que te faz brilhar os olhos lendo aquilo ali, e vai ser assim assistindo no anime também. Porque no primeiro momento é um momento que tu acha que ela vai correr, que ela vai fugir, que ela não vai enfrentar o que ela tem que enfrentar, e ela diz: porra, tá atacando meus amigos, agora a cobra vai fumar, agora eu vou mostrar do que eu sou capaz. E depois, no final, é algo que tu também não esperava que ela fosse aparecer mais, e enfim, ela é muito foda, ela é muito legal. Ela não é uma das melhores personagens, mas tá no top 10 de personagens favoritas assim, e no fim da história, ela é uma das pouquíssimas personagens que continua viva, então ela merece estar aqui no top 10 de personagens mais legais de Chainsaw Man. De todos os demônios mostrados na história, provavelmente nem vai aparecer na primeira parte do anime, não sei, mas de todos eles não tem nenhum que tenha o carisma que o anjo tem. O anjo, sem dúvidas nenhuma, é o melhor demônio que aparece aí em toda a história. Não melhor que o Chainsaw Man, porque ele é o principal, né? Mas dos demônios secundários aí, o anjo é o melhor. Ele é um desses personagens que só de aparecer na tela, ele vai se tornar o favorito de muitos. E a relação que ele desenvolve com o Aki é muito bonitinha. O momento que o Aki toca nele e perde alguns meses de vida, ele se liga que o Aki fez aquilo ali para salvar ele, mesmo sabendo das consequências, é um dos momentos mais marcantes. E é um dos momentos que mostra mais desenvolvimento, até talvez de personagem, e até por o que se desenvolve depois até o fim dele, até o fim do Aki. Então ele é um personagem, isso eu acho que é bem característico de Chainsaw Man. Por mais que tenha personagens que aparecem pouco tempo, o desenvolvimento deles é muito legal. Tu consegue entender o que eles estão sentindo, tu consegue entender a forma como eles começam a ver os humanos, principalmente quem é demônio, né? Então, cara, o anjo, pra mim, eu talvez botaria ele no top 3, assim, mas... ai, não sei, vamos ver o anime primeiro, né? Talvez o anime mude a visão que a gente tem de cada personagem. O próximo, assim como em Jujutsu Kaisen a gente teve o Nanami, que foi aí o sensei do Itadori, né? Aqui em Chainsaw Man a gente tem o Kishibe, que é o mentor da Power e do Denji. E ele é bem, não digo parecido com o Nanami, mas a vibe que ele passa com os alunos dele é bem parecida com o Nanami. Enfim, não dá pra entender muito bem, só pra quem lê mesmo pra entender. Ele é um personagem bem enigmático, digamos assim, mas a personalidade dele é muito boa e apesar de não mostrar muito da história dele, a personalidade dele compensa isso, porque ele é extremamente forte, ele dá uma surra aí nos alunos dele, né, pra ensinar alguma coisa. Em segundos ele derrota os caras, as aulas dele duram segundos, porque ele diz, pronto, vocês já aprenderam o que tinham que aprender. E é isso, e, tipo, essas coisas nele ficam muito legais, e muito provavelmente, pra quem não sabe, Chainsaw Man teve uma primeira parte do mangá que foi publicado e vai ter uma segunda parte, ainda não se sabe quando que vai ser lançado, mas já acabou a primeira parte e agora só quando lançar essa segunda. E ele provavelmente vai ser um dos personagens que vai ter destaque na segunda parte, porque ele também é um dos poucos personagens que continua vivo no final da primeira, e como eu falei, não se mostra muito da história dele, né? Não se sabe muito do passado dele, ele é meio que um anti-herói, digamos assim, e vai ser muito bacana ver aí o background dele, como é que ele se tornou o que ele é hoje. Quinto lugar, temos mais, eu ia falar o que ela é, mas eu não vou falar, que é a Raze. A Raze, ela tem uma conexão muito forte com o Denji, que é o protagonista. E essa conexão que ela tem com ele, o Denji é um personagem muito sem vergonha, né? Ele se apaixona por qualquer rabo de saia que aparece. E no momento que a Raze aparece, ele já se apaixonou por muita gente, ele já deu em cima de muita gente, e quando ele começa a dar em cima dela e começa a se demonstrar apaixonado por ela, tu realmente acredita que aquilo vai dar certo, porque a Raze, ela é fofa com ele, ela entende ele, ela conversa com ele de uma forma que a Makima não conversa com ele, por exemplo. E essa vibe que vai criando ali ao redor deles, essa aura que vai criando ao redor deles de amor, é muito bacana de se ver no mangá, vai ser muito bacana de se ver no anime. Provavelmente a primeira temporada, dependendo de quantos episódios, vai encerrar bem ali quando acontecer isso tudo com eles, e por isso ela se torna uma personagem tão interessante. E a forma como é descoberto o que ela é também é muito interessante, só que o principal de tudo é o final dela, né? Como ela se despede da história. Primeiramente, da forma que o Denji deixa ela ir, né? A forma que o Denji diz, tipo, pô, vai, sabe? Eu não quero dar spoilers, mas... E depois pela forma como ela realmente se despede da história, porque eu achei, tipo, mano...
tem um fundinho de esperanças de que eles vão ficar juntos em algum momento, tem um fundinho de esperanças de que ela vai ter um papel importante mais pra frente. Só que a forma como ela se despede a gente sabe que não vai ter, e aquilo ali me deixou triste, foi uma das coisas mais tristes do anime. Então por isso ela merece estar no top 5 de personagens mais legais assim de Chainsaw Man. Agora, antes de partir pro top 3, a gente tem aqui em quarto lugar o Aki, que é basicamente um Sasuke de Chainsaw Man. Ele é aquele cara mais frio, mais calculista, mais sério, que não ri tanto das palhaçadas que o Denji faz. O Denji seria o Naruto, digamos assim. Não tem nada a ver, assim, um personagem com o outro, mas é pra vocês sentirem um pouco da vibe de cada um, sabe? O Aki é um cara mais sério. Ele é um cara que ele tem um peso por trás dele, porque ele perdeu a família dele lá pro demônio da pistola, ele quer se vingar por isso. Parece a história do Sasuke, né? Que perdeu a família também. Mas, por mais que ele tenha esse peso, que ele seja bem chatinho no início, porque ele não cede às brincadeiras, ele não gosta do Denji, ele não gosta da Power. À medida que a história vai passando, o relacionamento deles vai se tornando uma coisa muito legal de se ver, vai se tornando uma coisa muito fofa, muito bonitinha de se ver. A forma como eles convivem lá no apartamento dele e a forma como eles começam a se proteger e que começam a formar uma família. Porque na verdade isso é o que os três precisam, tanto a Power, quanto o Denji, quanto o Aki precisam de uma família. E é isso que eles buscam, por mais que às vezes eles não admitam isso. Então todo esse desenvolvimento dos três juntos torna o Aki um personagem muito legal. E a forma como ele usa os poderes dele também é foda, a forma como ele faz o pacto com um demônio muito foda também é muito foda. Só que o que torna ele ainda mais emblemático e mais importante para a história e que faz ele ficar sendo um dos melhores personagens é a forma como ele desenvolve o final dele ali como o demônio da pistola. Aquilo ali foi um dos plot twists mais fortes e mais fodas assim que eu já vi em anime, porque eu não esperava que aquilo acontecesse, eu não esperava que ele fosse ter aquele tipo de despedida do mangá, e eu fiquei tipo, mano, como assim? O que tá acontecendo isso daqui? Não pode ser verdade isso que tá acontecendo. E também a forma como ele conversa com o anjo, cara, ele é muito bom mesmo. Como eu falei no início da história, ele é chato, mas ele tem um desenvolvimento muito bom. Agora sim, top 3, com medalha de bronze aqui nos meus personagens favoritos de Chainsaw Man, temos a Makima, que é aí uma das personagens que tá tendo mais popularidade na internet, tem muito cosplay dela surgindo, e ela realmente merece esse posto, apesar de ser um pouco controversa. Ela é de longe uma das personagens mais enigmáticas dos mangás e que até os últimos capítulos da obra tu não sabe o que ela realmente é e o que ela realmente quer também. Apesar de depois da metade do anime ali, do mangá, a gente já começar a ver o que ela é capaz e de como ela é má, a gente ainda não imagina quais são os propósitos dela, e apesar de ela ser odiosa, digamos assim, ela se torna uma das mais importantes e melhores personagens justamente por isso. Por cativar muito no início, e a partir de um único ato tu começa a odiar ela com todas as forças. E quando eu digo odiar ela com todas as forças, eu acho que você que tá assistindo e leu o mangá já sabe do que eu tô falando, né? No momento que certa pessoa bate na porta e aquilo acontece. Segundo lugar, fique de olho nele, porque ele sem dúvidas é um dos protagonistas mais legais que você vai ver em um anime ou em um mangá daqui pra frente. Denji, o demônio da motosserra, Chainsaw Man. O protagonista não é o melhor personagem dessa série, mas ele faz tu rir muito, mas muito mesmo no decorrer de toda a história. Muita gente vai achar ele irritante e tóxico por ele ser bem pervertido, mas pra mim ele é um dos melhores protagonistas ever. Como já falei, ele é muito engraçado e o background dele é muito bom. Tem muito a ser explorado numa segunda parte do mangá, e depois da metade da história ele amadurece muito também, apesar de ainda ter certas motivações bem fúteis. Ele perde muita gente importante para ele, e a gente sente isso principalmente lá no aniversário dele. Quem já leu sabe do que eu tô falando. E novamente, quem sabe do que eu tô falando é o maldito momento de que alguém bate na porta e acontece aquilo. E em primeiro lugar, é impossível em qualquer lista não ser o primeiro lugar igual esse daqui, o alecrim dourado dos animes agora futuramente, que agora é dos mangás, Power, a nossa diabrete, a nossa demônia linda, maravilhosa, querida, gente.
A Power é, sem dúvidas, uma das melhores personagens que eu já vi em mangá e vou ver em anime. Eu espero que no anime ela entregue tudo como ela entrega no mangá. Bom, o que falar dessa personagem que a gente mal conhece, mas considera pacas? A Power é uma personagem que no início também não te dá certeza do que ela vai ser, mas ela tem o melhor desenvolvimento do mangá. Desde a forma como ela vê os humanos até a forma como ela se dá com o Denji e com o Aki. O amor que ela tem pelo Miao é lindo e a forma como ela se despede da história é triste e o jeito que ela ajuda o Denji no final é emocionante. Então tudo nessa história, tudo de bom ao menos, se deve a Power. Como eu falei, o Aki, o desenvolvimento que ele tem é graças a tudo que tem aí por trás da Power, né? A forma que o relacionamento dele com a Power e com o Denji vai evoluindo é uma das coisas mais interessantes de se ver no mangá. A forma como a Power e o Denji vão se desenvolvendo juntos também é uma das coisas mais legais a se ver no mangá. A forma como ela ajuda o Denji, a forma como ela se despede da história, gente, enfim. Todo o plot twist dessa história, todos os plots assim que acontecem estão envolvendo a Power e por isso ela merece o primeiro lugar, porque ela é muito carismática, ela é muito fofa, ela é muito porra louca nas horas que precisa, enfim, ela é a melhor, sem dúvidas. Mas agora eu quero saber de você, quais são os seus top 3 personagens favoritos, pelo menos aqui nos comentários. Tem vários personagens emblemáticos nessa história, eu acho que é uma das poucas histórias assim que eu li e que eu gostei de quase todos os personagens, sabe? Desde os piores, dos mais maus, até o protagonista, o pessoal aí que é do bem, enfim, gente. Eu tô muito ansioso pra Chainsaw Man. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso vai me ajudar muito. De verdade, a tua inscrição é bem importante, o teu like é importante, o teu comentário é importante. E é isso, muito obrigado pra ti que assistiu o vídeo até aqui. Beijão do gordo, até a próxima e tchau!